Dois grandes cavaleiros de ouro da antiga Guerra Santa, que apesar de terem perdido as suas vidas durante as lutas contra os espectros de Hades, ainda assim foram marcantes em toda a obra de The Lost Canvas. E se esses dois lutassem entre eles, quem poderia vencer esse duelo? Fica no vídeo até o final porque o resultado vai te surpreender. Vem comigo. E aí, nerds, beleza? Eu sou de Bob e se liga, The Lost Canvas tem uma das melhores animações se falando de Cavaleiros dos Zodíacos, e nelas a gente presenciou lutas incríveis. Mas como nem tudo é tão fácil, essa animação teve apenas 2 temporadas, e nelas podemos ver somente alguns dos 12 dourados. Entre eles foi o Asmita de Virgem, que infelizmente morreu logo no começo do anime, na tentativa de criar um rosário para poder parar o exército de Hades, e ele conseguiu, porém somente esse tempo que ele apareceu, não deu para ver todo o potencial do Cavaleiro de Virgem. Mas sem dúvidas, nesse curto período de tempo, o Virginiano ganhou muitos fãs no mundo, também porque sem ele, derrotar Hades seria extremamente difícil ou até mesmo quase que impossível. Outro cavaleiro que se destacou muito no mangá foi o Regulus de Leão. Apesar de ser muito jovem, ainda assim é um dos melhores prodígios de todos os tempos. Apelão é o segundo nome para esse garoto. Ele foi capaz de bater de frente com um dos 3 juízes mais fortes do Hades e ainda alcançou sozinho o 8º sentido, entre outros feitos que eu vou falar nesse vídeo. E calma, antes de você dar o seu veredito aí nos comentários, eu peço para você ver esse vídeo até o final, aí sim você diz se concorda ou discorda comigo, beleza? Então já eleva o seu cosmo e dispara esse like porque de verdade ajuda muito, e se inscreve também no canal para receber mais vídeos como esse aqui. Então bom, digamos que esses dois cavaleiros de algum modo tiveram que se enfrentar em batalha. De um lado a gente tem o Regulus, o Cavaleiro de Leão, o prodígio do exército de Atena, e do outro lado a gente tem o Asmita de Virgem, o cavaleiro mais próximo de Deus. E bem, é bem difícil de analisar essa luta porque os dois têm técnicas incríveis, mas existem detalhes que podem fazer toda a diferença nesse embate. Então vamos lá. E começando por Regulus, que é um cavaleiro capaz de executar a incrível exclamação de Atena sozinho. Se você viu no clássico e conhece um pouco dessa técnica, deve saber que normalmente é necessário 3 dourados para realizar tal poder. E isso por si só já seria fatal para qualquer inimigo, né? Para qualquer oponente, seja ele quem for. Mas também não seria tão simples assim finalizar o Cavaleiro de Virgem, porque além de ter um poder equivalente ao de Regulus, Asmita tem muito mais experiência de luta do que o pequeno Leão Dourado, já que Regulus tem apenas 14 anos de idade e Asmita tem 21 anos. Dessa forma, pôde desenvolver mais o seu cosmo em batalha. Mas calma, eu sei que já vai aparecer algum esquentadinho aí nos comentários falando que a idade não define uma luta. E sim, você tá certo. Mas esse detalhe conta sim na experiência de luta, e isso por si só já seria um ponto positivo pro Dourado de Virgem. Mas mesmo que Regulus use seus golpes tradicionais em Asmita, né, com a intenção de parar o oponente, parar o seu inimigo, não teria muito efeito, já que o Cavaleiro de Virgem possui uma defesa incrível e os ataques mais comuns do Dourado de Leão são baseados em golpes físicos na velocidade da luz, mais ou menos como o Raiolia faz lá no clássico. E com esse escudo de proteção em volta ao redor do seu corpo, Asmita poderia sair ileso durante todas as investidas do leão. Então Regulus não teria outra opção a não ser usar seus golpes mais poderosos, como por exemplo o Clamor do Zodíaco. Essa técnica consiste em que o Cavaleiro de Leão concentra seu cosmo de uma só vez e atira um golpe incrivelmente forte na direção do seu inimigo. E nerd, essa técnica é simplesmente todas as técnicas mais fortes dos 12 Cavaleiros de Ouro, o que seria um fim na luta antes de começar, né, digamos assim. Mas como eu falei, Asmita não é qualquer inimigo, e é dito no mangá que ele é um dos mais sábios e experientes Cavaleiros de Ouro da antiga Guerra Santa. E para poder parar o Regulus com essa técnica quase que invencível, Asmita poderia facilmente usar o seu golpe mais poderoso, o Tesouro do Céu. Para quem já viu essa técnica utilizada por Shaka de Virgem no anime clássico, sabe que é um golpe que impossibilita o seu oponente de atacar e de se defender, né? Sendo assim, Regulus ficaria em extrema desvantagem contra o Cavaleiro da Casa de Virgem, já que uma vez pego nessa técnica, fica muito difícil de sair dela. Então, dessa forma, Asmita poderia tirar cada um dos seus sentidos até que Regulus não pudesse mais lutar. Então podemos dizer que Asmita venceria essa batalha? E a resposta é não, nerds, e eu vou explicar o porquê também. Tanto Regulus quanto o Asmita poderiam alcançar o 8º sentido, já que os dois tinham potencial para isso. Dessa forma, técnicas como o Tesouro do Céu pode ser subjugado por Regulus se ele atingisse o 8º sentido durante a batalha. Então mesmo que o Asmita usasse sua técnica mais poderosa, Regulus provou ser forte o bastante para aguentar e subjugar um juiz do inferno sozinho, e podemos dizer que ele venceria se o espectro não tivesse lá com o sangue de Hades. Então nesse cenário, o Cavaleiro de Leão teria 2 grandes técnicas contra o Cavaleiro de Virgem,
que seria o clamor do Zodíaco e a própria exclamação de Athena. Dois grandes golpes que não poderiam ser parados pelo Khan, o escudo de proteção do Asmita. E sim, lá no começo do vídeo eu mencionei sobre a idade dos cavaleiros, né? Só que isso daria uma vantagem pro Asmita, porém só ficaria nessa leve vantagem mesmo, vantagem de experiência. Lá no mangá, o Regulus foi capaz de aguentar golpes e muitas vezes surpreendeu o Radamantes, mesmo ele sendo muito mais novo que ele, né? O Radamantes, sei lá quantos anos ele tem. Com Asmita não seria diferente, já que os golpes mais poderosos do Regulus poderiam acabar com a luta de uma vez por todas. Então, se tivéssemos um possível duelo entre esses dois cavaleiros, Regulus teria muito mais chances de vencer esse combate. Mesmo ele sendo muito mais novo, na minha opinião, o Dourado mais forte, ou tá ali entre os três mais fortes, com certeza. E você, qual a sua opinião? Você concorda ou discorda da minha análise? Deixa aqui nos comentários o que você acha desse embate desses dois Cavaleiros de Ouro, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu por assistir esse vídeo, tamo junto, até o próximo, tchau!